volta à igreja e por vá lá uma infelicidade, eu estou aqui também, que é que nós tínhamos convidado um irmão presbítero lá do Brasil, o Jairo, e aconteceu que uma tia dele faleceu ontem. Eles não moravam na mesma cidade, ela morava no estado de São Paulo e faleceu. Não foi de coronavírus, mas como esteve em contacto lá no hospital, acho que foi a certa altura colocada na mesma área ou algo assim, então o funeral, tudo vai ter que ser como se ela tivesse morrido com o coronavírus, então não vai haver velório, funeral muito limitado, então que possamos também tê-los nas nossas orações. Eu não conhecia essa familiar, mas que possamos então orar pela família do Jairo de Delfino, é como ele se chama. Neste momento difícil, eu não imagino como é que é perder um familiar neste contexto, nesta situação. Um funeral é muito importante para processarmos a dor, para aprendermos e conseguirmos lidar com aquilo que está a acontecer, e tantas pessoas que estão a partir e tantas pessoas que estão a ficar sem se despedir dessas pessoas, e deve ser horrível. Creio que nos próximos tempos vamos também ter consequências a esse nível. Mas então eu estou aqui com muita alegria e vamos começar o estudo da carta aos Filipenses e vamos iniciar então Filipenses no capítulo 1. Antes de entrar no texto propriamente dito, ontem eu e a Denise vimos um filme que se chama Focus, com o Will Smith. O filme chama-se Focus. Eu não vou contar aqui a história, porque acho que o filme é bom e vale a pena ver, então, se quiserem, eu não vou contar como é que ele acaba, mas o nome Focus vem de que, portanto, eles fazem parte de um gangue de roubar coisas, de carteiristas, e então todos os truques para enganar e para roubar as pessoas têm a ver com focos, com desviar a atenção. Então o carteirista mexe uma mão, a pessoa olha para a mão e com a outra mão está a tirar a carteira, dá uma palmada nas costas e rouba o relógio, essas coisas. E também é sobre o foco da vida. Então também não vou contar aqui o fim, mas o filme acaba também por ser isso. O que é o foco na nossa vida? O que é que nós valorizamos? No caso do filme havia a luta entre o valor do dinheiro e o amor, a paixão. E essas coisas entram, em certa altura, em conflito. E há sempre uma altura em que tem que se fazer uma escolha. O que é a coisa mais importante da nossa vida? A certa altura nós temos que escolher qual é o foco da nossa vida. Porque se desviamos o foco, acontece como acontece no filme, que é vamos ser roubados, vamos ser enganados. Então, o foco. E este primeiro capítulo de Filipenses mostrou-me muito acerca do foco do apóstolo Paulo na progressão do Evangelho. Toda a sua vida, todo o seu propósito, tudo aquilo que ele fazia, a maneira como ele olhava o mundo, a maneira como ele olhava para as outras pessoas, era sempre na perspectiva do Evangelho. Como é que eu faço para espalhar a palavra de Deus? Quando escreveu esta carta, Paulo estaria
estaria preso em Roma. A carta começa com Paulo e Timóteo, então Timóteo estaria com Paulo. Esta prisão de Paulo talvez fosse uma prisão mais domiciliária, mas então em que ele poderia ter algumas visitas ou algo assim. Mesmo assim ele estava preso, e mesmo assim ele em outras alturas esteve preso mesmo, com cadeias, em posições muito desconfortáveis. Mas aqui ele estava nesta prisão em Roma, e ele está a escrever uma carta aos filipenses, então aos crentes que se encontram na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade ali na pontinha da Europa, naquilo que hoje em dia é a Grécia, e Paulo passou por lá em várias das suas viagens, mas na sua primeira passagem lá pela cidade de Filipos, Paulo pregou o Evangelho e houve várias pessoas que aceitaram o Evangelho e começou ali uma igreja, a primeira igreja na Europa, no continente europeu, porque Paulo vinha ali da Ásia Menor, de baixo, e chegou ali à Europa. Filipos foi a primeira igreja na Europa. Filipos era uma cidade rica, uma cidade construída pelos romanos para onde ficavam muitos dos seus militares de maior rank, como é que se diz em português? De maior escalão, algo assim. Sim, ou patente. E então era uma cidade rica, passava lá uma estrada muito importante, era uma cidade provavelmente das melhores cidades do Império Romano. Era equiparada a Roma em muitas coisas. Os cidadãos de Filipos eram considerados todos cidadãos romanos, então era uma cidade que provavelmente faria inveja a muitas cidades ali. E é provável também que muitas pessoas aqui, nesta cidade, tenham este contacto com este mundo militar, e é por isso que Paulo, em algumas partes, aqui na carta aos Filipos, vai invocar para esse sentido de orgulho, orgulho que é próprio, não é, de quem, de um militar, aquela força, aquela vontade, e Paulo apela muitas vezes a isso. Vamos então ler este primeiro capítulo e vamos ler o capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus, em Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuindo para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas por toda a guarda pretoriana,
e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia, insinceramente, julgando solicitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, se de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e de estar com Cristo, o que é incansavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Até aqui a palavra de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque tu tornaste possível que ela chegasse até nós e porque tu a abençoaste e colocaste nela tudo aquilo que nós precisamos para nós, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Que agora nos ajudes ao ler e ao interpretar, Senhor, que possamos fazer de forma fiel, Senhor, e também que nos ajudes, principalmente, a aplicar aos nossos dias. No nome de Jesus. Amém. É um capítulo que, apesar de ser quase de introdução, está carregado de teologia. Não é possível sequer pensar em abordar todos os pontos. Há aqui muitos pormenores nos quais valia a pena nós gastarmos mais tempo, mas também acho que por outro lado é bom nós lermos e estudarmos grandes porções da Palavra de Deus, porque dá-nos uma ideia mais geral do contexto em geral. Às vezes nós, ao olhar para uma árvore, não conseguimos ver a floresta, então a forma como temos feito estes estudos é para nós conseguirmos ver um pouco a floresta e depois olhar cada árvore. Mas vamos lá então. Paulo começa com a saudação normal. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. É assim que Paulo se identifica. Ele identifica-se como servo. E aqui a palavra servo, neste contexto, era uma expressão que se equiparava quase a um escravo, não é? Não podemos fazer a tradução direta, porque quando nós pensamos em escravo, pensamos nos escravos que havia, por exemplo, no tempo dos descobrimentos e até
mais tarde. Aqui a situação era um pouco diferente, era alguém que servia ao seu senhor, mas muitas vezes era alguém que vendia a sua liberdade, no sentido que vendia o seu tempo para trabalhar para aquele senhor durante um período de tempo, mas não era, não era tratado como propriedade. Em todo o caso, era alguém que estava completamente dedicado ao serviço do seu senhor. E Paulo identifica-se dessa maneira, servo de Cristo Jesus, alguém que se dedica completamente ao seu mestre, Cristo Jesus. E ele dirige-se a todos os santos em Jesus Cristo, que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Então aqui também é bom nós olharmos para estas dicas de como já no tempo de Paulo a igreja se organizava. Então Paulo dirige-se de uma forma específica aos bispos e aos diáconos, ou seja, aos presbíteros. Hoje em dia nós também chamamos de ancião, presbítero, bispo, vem tudo da mesma palavra. Então era assim que a igreja funcionava, tinha presbíteros, tinha diáconos, mais do que um, então um corpo. Só um detalhe que são estas pequenas dicas que a palavra de Deus nos mostra como é que a igreja deve funcionar. Paulo menciona-os em específico. Nós não sabemos muito bem porquê, porque em muitas outras cartas ele não faz isso, mas talvez aqui ou Paulo tivesse uma relação mais próxima com estes bispos, ou então está a chamar a atenção para a carta, para as coisas que ele vai dizer. Olha, inclusive bispos e diáconos. Então, os bispos e os diáconos, que eram aqueles que estavam a conduzir a igreja e a ensinar a igreja, tinham que prestar especial atenção àquilo que estava a ser escrito. A carta continua, aqui no verso 3, dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Os crentes de Filipe tinham realmente marcado muito a vida de Paulo. Nós sabemos por outras cartas, por exemplo a carta aos Coríntios, em que a igreja muitas vezes desafiava a autoridade de Paulo. Era uma igreja com vários problemas, mas Paulo sentia um especial carinho por estes irmãos em Filipos. E nós vamos ver porquê mais à frente. Paulo sentia que os filipenses estavam sempre com Paulo. E nesta altura não havia os meios como temos hoje de comunicação, em que é muito fácil nós mantermos o contacto. Por exemplo, eu e a Denise saímos do Brasil há mais de 2 anos e mesmo assim mantemos contacto com vários irmãos lá e sabemos sempre mais ou menos o que se passa naquela igreja através do WhatsApp. Neste tempo não havia isso. As pessoas, quando se afastavam, não havia comunicação. Havia uma carta que era enviada de vez em quando, mas não era aquela comunicação constante. Mesmo assim, Paulo sentia que aqueles irmãos estavam muito próximos. Estes irmãos da igreja de Filipos realmente ajudavam Paulo, ajudavam financeiramente. E mais à frente nesta carta, Paulo agradece essa ajuda financeira. Paulo agradece pelas orações. E desta forma é que os crentes em Filipos ajudavam Paulo. Isto faz-me lembrar que nós também podemos ser ajudantes de missionários, de outros obreiros à distância, com as nossas orações e também com as nossas
contribuições. E a palavra que Paulo usa nem sequer é obrigado pela vossa ajuda, é obrigado pela vossa cooperação. Porque uma coisa é ajudar, não é? Então, eu recebo a boa ajuda e a minha tarefa fica um pouco mais fácil. Outra coisa é uma cooperação, que é quando várias pessoas fazem e cooperam. Então, entre ajudam-se. E a obra não é de uma pessoa, é de várias pessoas. E era esse tipo de sentimento que Paulo tinha. Paulo sentia que os crentes em Filipos estavam a cooperar com ele. Por isso é que Paulo sentia este carinho, esta afeição. E diz aqui também que sentia saudades daqueles irmãos, que é um sentimento que nós agora também conhecemos muito bem. Sentimos saudades uns dos outros. Temos vontade de nos reunir, de dar de estar perto, de dar aquele abraço. Eu sei que eu não sou muito disso, mas também já sinto falta disso. Sentimos falta destas coisas. Então, Paulo sentia o carinho e sentia que os irmãos de Filipos estavam com ele, mas Paulo também ajuda a igreja em Filipos. Como? Através das suas orações. E Paulo diz que ora sempre pela igreja em Filipos. E ele ora principalmente por duas coisas. Para que os filipenses possam crescer, primeiro, em amor, então possam continuar a ser uma igreja em que as pessoas se amam, uma igreja unida, e sabemos como isso é importante, principalmente em comparação com outras igrejas a quem Paulo lhe escreve, em que havia várias pistas de que a igreja não vivia em união, mas Paulo ora pelo amor entre os irmãos e ora para que eles possam crescer em conhecimento. Crescer em conhecimento, ou seja, aprofundar-se mais no seu conhecimento das Escrituras, da pessoa do Senhor Jesus, crescer em conhecimento. E depois, também, para ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, não é apenas o amor para serem muito amorosos e o conhecimento para serem muito inteligentes, é que estas coisas resultam numa maneira de ser, numa maneira de agir que torna-os, como diz aqui, sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Cheios, eu estou lendo no verso 11, cheios do fruto de justiça. O fruto de justiça. O que é o fruto de justiça? São boas obras, são coisas boas que as pessoas fazem. Então, o crescimento em Cristo não é só um crescimento emocional, não é só um crescimento intelectual, saber muitas coisas, claro, tudo isto é importante, é também um conhecimento, um crescimento ao nível das ações, aquilo que nós fazemos, o nosso dia a dia. Todas estas coisas são importantes. E nós sabemos, há pessoas que são mais amorosas, mas se calhar desvalorizam o conhecimento. Há outras pessoas que valorizam muito o conhecimento e desvalorizam outras coisas. Há sempre esta tensão, porque as pessoas são diferentes, mas todas as pessoas, mesmo sendo diferentes, têm que tomar estas três coisas em consideração: o amor, o conhecimento e as obras, aquilo que nós fazemos, as ações. Amarás ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Todas estas coisas têm que estar presentes. E existe aqui uma outra expressão que é interessante e que temos que compreender. Aqui no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. E aqui nós podemos pensar, completar a obra, que obra é esta? Bem, aqui está a falar claramente da salvação.
Então, mas a salvação não é uma coisa que é feita, que acontece uma vez e é para o resto da vida? É, no sentido de que alguém que se converte passa a ser um filho de Deus e não há maneira de deixar de ser um filho de Deus. No entanto, há aqui uma componente que é um processo contínuo. Começa com a conversão, mas depois há um processo de santificação. Este processo de santificação é à medida que nós conhecemos mais ao Senhor, nós vamos nos libertando do pecado. Então, de alguma forma, existe uma salvação contínua, no sentido de que, dia a dia, nós vamos sendo salvos de mais coisas deste mundo. Atenção, a partir do momento em que alguém se converte, se morrer, se partir para a eternidade, vai para o céu. Não há nada a esse nível que seja preciso fazer mais para a sua salvação. Agora, não podemos reduzir a salvação à conversão, porque senão nós podemos pensar, ok, eu converti-me, agora posso fazer aquilo que eu quero. Nada disso. Existe um processo que é contínuo. É muito... não podemos limitar a salvação a um dizer que sim ou a um levantar o braço num certo dia, numa certa igreja ou no acampamento de jovens. Não é isso. Se alguém pensa que isso o salvou, pode estar muito enganado em relação à sua salvação. Temos que ter muito cuidado com isso. Toda a palavra de Deus fala de um processo contínuo de santificação. No entanto, esta era a oração de Paulo, para que os filipenses continuassem a progredir, a crescer na fé. Depois, a partir daqui do verso 12, Paulo começa a falar acerca de como ele está neste momento. E ele está a dizer que ele está preso. No entanto, ele quer deixar aqueles irmãos de Filipos descansados. Ele está preso, mas ele está feliz, ele está contente com o seu trabalho. E ele diz mais, que até o facto de estar preso contribuiu para que ele pudesse espalhar o Evangelho. Por isso ele está feliz. Ele está feliz porque está preso, porque ao estar preso ele pôde pregar mais o Evangelho. E vamos ver aqui mais resultados de ele ter estado preso. Agora, como é que nós podemos transferir isso para os nossos dias? Pelo menos em Portugal, acho que é muito difícil alguém ser preso por causa do Evangelho. Graças a Deus, vivemos num país em que temos liberdade de culto e, pelo menos por agora, não estamos a ser presos. E atenção, eu digo por agora porque temos que estar atentos. Ainda agora está a surgir uma nova lei, que é a questão do discurso de ódio. Discurso de ódio pode ser punido por lei, e quem é que me diz que pregar aquilo que nós acreditamos não vai ser considerado discurso de ódio um dia? Então, temos que estar atentos. Para já podemos estar felizes por nada disso nos afetar, mas não sabemos como será. Então, mas mesmo assim, será difícil que alguém fique preso em Portugal. No entanto, será que nós poderíamos estar alegres por alguma coisa que nos tenha acontecido, mas que por causa disso nós tínhamos conseguido pregar o Evangelho? Será que é possível nós, alguma vez, dizermos: olha, eu perdi o emprego, mas pelo menos por causa disso toda a empresa ouviu pregar o Evangelho, porque no dia em que eu fui despedido
eu tive um momento para falar e eu falei de Cristo a toda a empresa. Ou então alguém dizer, eu fiquei doente, muito mal, passei uma temporada no hospital, mas pelo menos eu estou contente porque eu falei de Cristo a todos os enfermeiros, a todos os médicos que estiveram comigo no hospital. Então, o ter feito isso valeu a pena todo o resto. Será que nós conseguiríamos dizer alguma coisa do tipo, eu sou muito gozado na escola, os meus colegas tratam mal porque eu sou crente, mas, por causa disso, alguns colegas vieram falar comigo e a querer saber mais acerca de Jesus. Então, nós podemos não ser presos, mas podemos passar por muitas situações más em que podemos usá-las para coisas boas. Era isto que Paulo fazia sempre e por isso eu estava contente por estar preso. Será que nós também podemos dizer isso em relação a esta epidemia? Eu acho que nós podemos olhar para este tempo em que ficámos separados e vermos também algumas coisas boas que estão a surgir disto. E Deus sabe o que faz. Deus sabe que tudo pode trazer bons resultados. Por exemplo, por causa desta epidemia, nós estamos a gravar as pregações, a colocá-las na internet. Quem sabe, se daqui a uns tempos não aparece uma ou outra pessoa, ou mais, ou 10, ou 20, quem sabe? E se isso acontecer, nós vamos dar graças a Deus pela epidemia, pelo ano que estamos a ter, 2020. Nós vamos dar graças a Deus por isto tudo. Então, que possamos manter o nosso foco em Deus. Paulo está contente, então, porque, como ele está preso, ele pôde pregar o Evangelho. Ele diz aqui que pregou a toda a guarda pretoriana, então pregou aos carcereiros. Eu também estava contente porque, pelo facto de Deus estar preso, outras pessoas estavam a ser encorajadas para pregar o Evangelho. E aqui, dentro dessas pessoas que eram encorajadas para pregar o Evangelho, há dois grupos. Há aquelas pessoas que eram encorajadas por ver um irmão que está preso e então ver aquele irmão preso dar-lhes mais ousadia para pregar. E aí havia aqueles que estavam a pregar o Evangelho, como diz aqui, por inveja e porfia. Então, isto é uma situação um pouco estranha, mas talvez alguém não gostasse muito de Paulo, não gostasse talvez da forma como Paulo apresenta a sua autoridade, não é? E em outras cartas vemos muitas pessoas que questionavam a autoridade de Paulo. Muitas vezes ele tinha que puxar pelos galões e dizer, eu sou apóstolo de Paulo por isto, isto e isto. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo por isto, isto e isto. Assim é que é. Então, talvez houvesse pessoas com inveja, com este sentimento mau, dizer, Paulo está a pregar e ele pensa que é o maior, então eu também vou pregar para mostrar que ele não é dono do Evangelho. E Paulo não sentia isso. Paulo não sentia esse desejo de se colocar acima dos outros. Paulo tinha a sua autoridade de apóstolo, mas não era um sentimento que vinha dele, não era algo que se calhar ele buscasse, foi algo que Deus lhe deu para fazer, e por isso ele fazia estas coisas. Então, essas pessoas, por inveja, por porfia, por sentimentos maus, pregavam o Evangelho. E é interessante como Deus até consegue pegar em sentimentos maus, em coisas más, e transformar em coisas boas. Para Paulo, ele não estava muito preocupado com isso.
lá está, porque o foco dele, a atenção dele era na pregação do Evangelho. Então ele olhava para tudo o que acontecia. E o que ele perguntava era, isto é bom para o Evangelho ou isto é mau para o Evangelho? Se isto é bom para o Evangelho, então é bom, vou ficar contente, vou ficar feliz. Se isto é mau para o Evangelho, eu vou ficar triste, eu vou ficar, às vezes, zangado. O Evangelho, a sua missão era a lente através da qual ele via tudo à sua volta. E isto é algo que nós também temos que aprender. Depois ele continua a dizer que até a sua morte, até ele morrer ou ficar vivo, até isso ele via pela lente do Evangelho, pela lente da sua obra. Ele olhava para a morte e pensava, bem, morrer para mim é lucro, eu vou me encontrar com o meu Senhor, o meu sofrimento vai acabar. E acreditem, acho que muitas vezes Paulo deve ter desejado partir. Vamos ler na segunda carta aos Coríntios, rapidamente. No capítulo 11, versos 24 a 27. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, de 24 a 27. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Então Paulo passou por isto tudo. Ele por 5 vezes foi castigado com 40 açoites menos um. Estes 40 açoites menos um era a maior pena que havia antes da pena de morte. O que se dizia era que 40 açoites, a pessoa... Portanto, o que se acreditava era que 40 açoites era o suficiente para a pessoa morrer. Então, 40 açoites menos um é... A gente quer castigar ao máximo da possibilidade do corpo humano, menos um bocadinho para não morrer. Imaginem este castigo, 5 vezes. Imaginem aquilo que ele disse, passou fome, passou sede, esteve um dia e uma noite no mar, perdido. Bem, em muitos destes momentos, ele deve ter pensado, Deus, livra-me disto, livra-me deste sofrimento. Mas mesmo assim... e outra coisa, Paulo, neste momento, ele está a olhar para estas coisas e para ele não são só uma coisa do passado. Ele está preso. Ele sabe que tudo isto lhe pode acontecer mais vezes até. E até ele morreu, ele não morreu de velho, não é? Ele não morreu rodeado dos netinhos numa casa no campo. Ele foi morto. Nós não temos muita informação sobre isso na Palavra de Deus, mas é o que a maior evidência da história nos diz. Ele sofreu tudo isto. Ele está a olhar para isto, para a sua vida, e a pensar, morrer para mim realmente era tão bom. Estar com o Senhor, não ter que sofrer mais essas coisas, mas, mesmo assim, se calhar é melhor eu ficar aqui mais um bocadinho, porque eu estar aqui está a ajudar os meus irmãos, está a fazer com que mais pessoas sejam salvas. Mais uma vez, ele olha para tudo com o foco no Evangelho. Este capítulo depois acaba com algumas exortações mais gerais, também cheias de conteúdo, que não podemos olhar
muito em detalhe, mas aqui, como diz o verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo aqui está a apelar àquele sentimento de dignidade, de honra que os militares têm. Está aqui a exortá-los a ser até ser orgulhosos do Evangelho. O Evangelho ser aquela coisa que os enche de orgulho, que os enche de força para enfrentar aquilo que eles têm que enfrentar. E Paulo exorta por duas coisas em específico. Pela união, como diz aqui, para que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Realmente, Deus fez a igreja, Deus fez um corpo para que nós pudéssemos andar unidos e fazer este combate juntos. E também exorta pela coragem, como diz aqui no verso 28, para que em nada estáis intimidados pelos adversários. Toda esta linguagem militar, precisamente para apelar àquele sentimento de luta. Se calhar muitos destes irmãos em Filipos eram ex-militares, ou então pelo menos tinham um grande contacto com o mundo militar. Então este tipo de linguagem é a linguagem adequada para eles continuarem a combater em fé. Parece aquela linguagem que o comandante dá aos seus soldados antes de eles entrarem na batalha. Então, aquele último discurso para eles serem corajosos e valorosos. Então, é isto que faz lembrar estas palavras de Paulo. Então, foco no que é importante. Paulo estava completamente obcecado pelo Evangelho. A única coisa que ele via à frente era o Evangelho. Só pensava no Evangelho. Acordava a pensar no Evangelho, deitava-se a pensar no Evangelho. E nós estamos obcecados porquê? Existem muitas coisas que nos tiram o foco. A família, o trabalho. Quantas vezes eu não me deitei a pensar num problema e acordo a pensar nesse mesmo problema lá do trabalho. Outros projetos, coisas que fazem parte da nossa vida, que ocupam a nossa mente. Com o que é que nós estamos obcecados? Se nós fôssemos um pouquinho como Paulo, estaríamos obcecados pelo Evangelho. Estaríamos também obcecados pela nossa fé, pelo crescimento, pelo nosso crescimento enquanto cristãos. Estaríamos obcecados por evangelizar. E aqui eu também prego contra mim mesmo, porque eu não estou obcecado por evangelizar a maior parte do tempo. Mas isto é uma coisa boa de pregar, é que nós podemos pregar não segundo aquilo que nós somos, não é? Podemos pregar aquilo que a Bíblia diz. Então, eu prego para todos ao mesmo tempo, incluindo eu. Até alguém disse que a primeira pessoa que ouve a mensagem é o pregador. E isso é bem verdade. Temos que pensar que realmente o que é que nós levamos deste mundo? O que é que nós vamos ter quando partirmos? A única coisa que vamos levar são as nossas boas obras. Não é que, mais uma vez, não é que isso nos vá contribuir para a nossa salvação. Não é nesse sentido. Nós somos salvos apenas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas é que essas coisas vão ficar connosco por toda a eternidade. E no fim disto tudo, sabem qual é o resultado ainda de nós sermos completamente obcecados pelo Evangelho?
é que, se formos também como Paulo, vamos ser felizes. E quem não quer ser feliz? Podemos ser felizes mesmo nos nossos problemas, nas nossas tribulações. Focar no Evangelho é a melhor forma de sermos felizes. Se bem que é interessante que não podemos focar na nossa felicidade, mas se focarmos no Evangelho vamos ser felizes. É um pouco uma contradição, mas é isso que eu vejo aqui pela vida de Paulo. E, por fim, só dizer que eu estou a falar de Paulo, mas, de facto, o nosso maior exemplo é a pessoa do Senhor Jesus. O próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando eu falo aqui no Evangelho, não é uma ideia, não é uma religião, não é apenas uma mensagem. O Evangelho é uma pessoa que nós conhecemos, é uma pessoa que nós queremos que outras pessoas possam conhecer. Então, o nosso foco não é uma religião, não é uma ideia, é uma pessoa. A pessoa do Senhor Jesus, ela é que deve ocupar a nossa mente a todo o momento. E quando Jesus ocupa a nossa mente, nós vamos querer, em primeiro lugar, obedecer àquilo que o Senhor Jesus disse. Em segundo, imitar, fazer como o Senhor Jesus fez. E é fantástico o facto de nós seguirmos não uma ideia ou uma pessoa, aliás, não uma ideia, mas sim uma pessoa, porque nós podemos olhar e ver como ela fez e fazer igual. E em terceiro, fazê-lo conhecido. Se essa pessoa está a ocupar a nossa mente, nós não devemos falar de uma outra coisa. É como aquela pessoa que está apaixonada e só pensa na amada e só sabe falar na amada, e sempre que alguém fala com ela, ele arranja uma forma de falar nessa pessoa amada. É isso que nós devemos ser também com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a viver o Evangelho, a desenvolver a nossa salvação enquanto estivermos neste mundo. Amém.